A paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais um EBD, né? E a nossa lição de hoje, né? Que tem como tema o filho que escolheu o que era certo, né? Nós estamos na lição de número 5, que tem como título da lição a prisão. Nós vamos continuar com a história de José e eu convido a todos vocês a assistirem essa aula, horário juntamente comigo, para nós iniciarmos mais uma escola dominical. Tia Raíssa está muito animada e venha comigo. Vamos orar em nome de Jesus e agradecer por mais uma aula. Senhor Jesus, obrigado por esta aula. Que o Senhor nos ajude a aprender mais e mais da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, nos dê entendimento, Senhor, e nos ajude para cada dia a guardá-la em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A leitura bíblica se encontra em Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao 23. E nós vamos ver a história de José quando ele enfrentou, o período tão difícil em que ele estava na prisão. E vamos ver o que é que aconteceu para José ir parar na prisão. Será que ele permaneceu fiel a Deus? Quais foram as atitudes de José diante das dificuldades? Vamos ver hoje nesta aula. Vem comigo e nós vamos aprender cada vez mais da palavra de Deus. Para memorizar de hoje, que se encontra em Gênesis capítulo 39, versículo 23, na parte B do versículo, que diz: O Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Gênesis capítulo 39, versículo 23, parte B do versículo. Vamos repetir com a tia Raíssa? O Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Gênesis capítulo 39, versículo 23, parte B. Vamos de novo? O Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Gênesis capítulo 39, versículo 23, parte B. O para memorizar de hoje vai dizer que Deus abençoava José em tudo o que ele fazia. E é exatamente isso que o versículo está dizendo, que mesmo nas horas mais difíceis e nos momentos mais difíceis em que José se encontrava, Deus continuava o abençoando. E o ponto principal que tia Raíssa quer falar para vocês é que a obediência de José diante dessas situações foi primordial, foi essencial para que José fosse abençoado por Deus. No anterior, nós vimos que José foi jogado dentro de um poço pelos seus irmãos. Ele foi traído e foi vendido como escravo por mercadores ismaelitas. Isso mesmo. Nós vamos ver que José foi comprado por um homem chamado Potifar. Potifar, ele era um oficial, certo? Capitão da guarda do palácio. E Potifar comprou José para o servir como escravo em sua casa. Porém, José, continuou íntegro, mesmo sendo um escravo na casa de Potifar. E demonstrou seu caráter. E conquistou a confiança, de Potifar pela sua simpatia e integridade. E aí Potifar confiou-lhe não só as tarefas simples, mas confiou a sua casa e as suas coisas, seus bens a José, para José cuidar. Porque tudo que José fazia, ele era abençoado por Deus. Seja uma coisa mais simples, José cuidava, como se fosse dele. José cuidava muito bem das coisas de Potifar e zelava por tudo. E Deus o abençoava em tudo. E Potifar, o observando, admirava José, começou a confiar em José. E ali, José começou a trabalhar muito bem e viver bem na casa de Potifar. Porém, José, ele era um jovem muito bonito. Começou a ser observado pelos olhos maliciosos da esposa de Potifar, que, vendo a beleza de José e o seu caráter, começou a olhar para ele de uma maneira errada. E aí, José começou a ser tentado e seduzido pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar era uma mulher muito traiçoeira, porém uma mulher muito bonita. Mesmo assim, José resistiu à tentação
e não desobedeceu a Deus. Tão difícil, José não desobedeceu a Deus e resistiu à mulher de Potifar. Mas a mulher de Potifar não desistiu não, continuou tentando José e tentando seduzir José. E aí, José disse, não, eu não vou fazer isto. Potifar confia em mim, confiou tudo isto a mim. E eu vou cuidar muito bem das coisas dele, não vou desobedecer ao meu Senhor, ao meu Deus. E aí, o que aconteceu? José, certo dia foi trabalhar normalmente e a mulher de Potifar tramou contra ele. Não tinha ninguém trabalhando na casa, só estava José sozinho. E a mulher de Potifar apareceu, puxou José pela capa. E José fez o quê? Fugiu da aparência do mal, saiu correndo dela. Fugiu da tentação, crianças. Então, quando vier a tentação e o mal sobre vocês, o pecado, tentando lhe oferecer coisas que não agradam a Deus, fuja. Fuja do mal. Fuja da tentação, crianças. Fuja das coisas que não agradam o Papai do Céu, tá certo? Se alguém lhe oferecer coisas que não agradam o Senhor Jesus, o que a gente faz? Fugir. Assim como José fugiu da mulher de Potifar. Só que quando José fugiu, ela pegou ele pela capa e a capa ficou nas mãos dele. E ela ficou tão furiosa que ela tramou contra José e mentiu, dizendo que José tentou agarrar ela, sendo mentira. E Potifar ficou chateado e acreditou na mulher dele. O que aconteceu? José foi mandado para prisão. Isso mesmo. José, ele foi preso, foi mandado para a prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E aí, José foi parar na prisão e o que acontece? José continuou fiel ao nosso Deus, porque José não mudou seu caráter mesmo nas situações mais difíceis. Ele continuou obediente, isso mesmo. José continuou obediente a Deus e chegando na prisão, o que acontece? José vira amigo do carcereiro. E o carcereiro é conquistado pela simpatia e integridade de José. E o carcereiro confia a ele a prisão e os prisioneiros para que José cuidasse de tudo ali. Então vamos ver que José, mesmo na prisão, Deus o abençoava. Mesmo em situações difíceis, Deus não o abandonava. Não importa a circunstância, não importa a situação, Deus o abençoava. Na prisão, Deus o abençoava. Ele como escravo, Deus o abençoava. Mesmo ele sendo jogado no poço, Deus o abençoava. E Deus tinha grandes planos para a vida de José. E assim Deus também tem planos nas nossas vidas, crianças. Então, não desistam, né? Sigam em frente, confiando e obedecendo ao nosso Deus, porque Deus vai nos abençoar, assim como fez na vida de José. Basta a gente ser fiel e obedecer. Se vocês ainda não conhecem Jesus, eu gostaria de apresentar Ele para vocês. Jesus foi aquele que lhe salvou. Se você está vivo hoje, é porque a graça de Deus nos aproximou. Quando o pecado nos afastou, a graça de Deus nos salvou, nos curou, nos libertou e nos salvou. Jesus é este homem, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Ele cuida de nós, nos abençoa e nos deu vida, e vida com abundância. Se vocês querem conhecer Jesus, entregue sua vida para Ele. Deixe Ele entrar no seu coração e fazer morada. Vamos orar com tia Raíssa? Feche os olhinhos e nós vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado por esta aula. Que o Senhor venha entrar no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Sara as minhas feridas. Molda o meu caráter e me faz ser fiel a Ti todos os dias da minha vida. Que eu venha habitar na casa do Senhor e ser fiel a Deus. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos para um momento animado. Convido vocês a ouvirem esse louvor, pular, dançar, cantar e adorar o nome de Jesus, que é de toda a honra e toda a glória.
Agradeço por mais essa aula abençoada, por todos vocês terem ouvido essa aula, terem assistido todinha, visto a história de José. Obrigado, crianças, que vocês venham crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor e até a próxima escola dominical. Um beijo de tia Raíssa.